E os editais aqui em Alagoas? Como é que tá a situação, né? Os editais, assim, eles são muito importantes, né? Eles, historicamente, fizeram já a diferença, mas eles ainda podiam fazer muito mais, né? A gente teve o primeiro edital que foi lançado em 2010, né? E que já vinha, assim, numa característica que já tinha um pouco de perda, né? Não só pelo valor, porque o primeiro edital tinha no orçamento R$15 mil, né, para 5 filmes, que era muito pouco, né? Naquela época a média de valor para fazer um curta-metragem já era entre R$60 mil e R$80 mil, né? Então já estava bem defasado. Quando a gente teve, né, as 3 primeiras edições, que elas foram mais ou menos sistemáticas, né? Porque lançava em 2010, lançou o primeiro em 2010 e os filmes foram lançados em 2011. Aí lançaram o segundo em 2011 e os filmes foram lançados em 2012. Não lançaram o terceiro em 2012, só foram lançar em 2013 e aí os filmes foram lançados em 2014. Quando o dinheiro era pago, os filmes tinham que ser feitos em 3 meses. Eu não me lembro se teve alguma edição que conseguiu o ideal em tese, que era o mínimo ideal, que era 6 meses, né? Na real, assim, o prazo de um filme é uma coisa muito difícil de você precisar, né? Quando eles falam sobre esse prazo de 3 meses, é prazo para gravação, a edição... partir do momento que o edital era pago, os filmes tinham que ser feitos em 3 meses. Então, tinham realizadores que paravam a vida, né? Ou seja, realizador que saiu do emprego, né, para poder fazer o seu filme. É difícil, na realidade que a gente não tem, né, uma sobrevivência financeira, né, das pessoas realmente sobreviverem a partir do que elas produzem. É difícil as pessoas não terem outros trabalhos, né? E, ao mesmo tempo, como é que, tendo outros trabalhos, elas conseguem, né, dar conta de um incentivo que chega, às vezes até sem ser no prazo planejado, né? A gestão que terminou em 2014, ela lançou um edital, né? É meio assim, tô lançando esse presente para tu, pega aí, para a gestão seguinte, né? Só que aí esse edital, ele foi um edital que teve problemas com a Ancine, né? Esses editais todos estavam sendo feitos a partir da descentralização de recursos da Ancine, né? E aí ele teve um problema e em 2016 eles cancelaram esse edital, né? Então nós temos inclusive um edital cancelado, né? E aí em 2016 eles lançaram o novo edital, né? Que foi o edital com maior valor, um edital mais maduro, né? Se você for comparar com as outras edições, né? Não só pelo valor, mas também pela quantidade de filmes previstos, né? E aí, assim, o resultado saiu mega rápido, assim, né? Saiu ano passado. Eu não lembro agora a exata data, mas foi agora em novembro. Então já completou 1 ano. Tiveram muitos contatos dos realizadores com a Secretaria de Cultura para ter uma previsão, né? Porque no final das contas existia no edital uma previsão de pagamento e já não tinha sido cumprida, né? E aí os realizadores começaram essa saga de cobrança, né? Essa romaria de cobrança, porque aí ao mesmo tempo eles não podem parar a vida deles esperando o dinheiro, mas eles tinham um planejamento também que tinha sido feito, porque o edital pede isso. Vai gerar um restart, né? Um reboot. Quando esse dinheiro sair, todo mundo vai ter que entender como é que vai conseguir lidar com isso e viabilizar o seu filme. Mas a gente também teve um exemplo na prefeitura de atraso, né? E, inclusive, eu acompanhei, assim, de longe, né? Mas eu fiquei sabendo de um dos filmes que ia ser completamente diferente do que foi. E talvez os outros também tenham tido perda nesse sentido, né? Porque você já tinha feito ali todo um contato prévio, o dinheiro não saiu e você teve que fazer de outra maneira. Pelo que você falou, são grupos bem diversos, que começam desde a faculdade até grupos que começam experimentando, mas são grupos que querem dar prosseguimento e não conseguem porque chega um determinado momento em que o recurso é maior e, enfim. E aí o que acontece? Muita gente acaba indo para fora ou sendo aconselhada a ir para fora ou não, assim, eles... Não, vamos tentar. Mas acontece. Inclusive, isso parecia ser algo que a gente não tinha muito o que fazer. E assim, ainda parece em muitos momentos
que é algo que a gente não tem muito o que fazer, né? As pessoas que se mantêm produzindo, por exemplo, como o Pedro da Rocha, são pessoas que são completamente apaixonadas pelo que fazem. E o Pedro, ele trabalha se sustentando com o audiovisual, mas não especificamente apenas com a produção de curta, né? Eu acredito que ele ganha com audiovisual justamente na área de publicidade, né? Então a gente tem inúmeros casos de realizadores que têm seu sustento por outras vias, né? Os que permaneceram aqui e os que permaneceram fazendo audiovisual. E também temos inúmeros realizadores que não estão mais aqui. E talvez até não ter que encarar a estagnação que em muitos casos a gente tem que lidar aqui, né? Não só estagnação, mas no sentido também de não evolução do pensamento, né? De não entender o investimento com a cultura, né? De achar que cultura é despesa, né? É muito complexo a dimensão do investimento cultural e, ao mesmo tempo, da valorização cultural, porque tem inúmeras, né, facetas e instâncias. Em muitos casos, eu lido mais com ela no sentido prático de produção, né? Porque eu trabalho como produtora cultural, né? É o meu sustento também. Eu sou uma das poucas que tem sustento através do próprio audiovisual, né? Porque eu trabalho com a produção cultural em audiovisual, né? Através do Sesc Alagoas. Agora, por exemplo, eu estou com um filme na Sururu, né? Que foi um filme que eu consegui fazer em casa com a minha câmera compacta. Uma delas é essa aqui, ó. E então, assim, essa produção mesmo experimental. O filme não foi colocado na Sururu, assim, de graça. É o filme da Larissa, vamos colocar o filme da Larissa na Sururu. Não. Tem uma comissão de seleção, né? Os filmes que foram convidados também estavam na lista. Meu filme é o Entre Rio, né? E aí é um filme experimental, é justamente fruto da minha paixão pelo reflexo, né? E de uma parceria que eu tenho desenvolvido com 2 realizadores, que é a Rose Monteiro e o Fábio Cassiano, né? Que são amigos. Eles vão estar também no filme que eu produzi, que é Delas, né? Que é o filme da Karina Liliane, que é sobre a presença das mulheres no audiovisual alagoano. As pessoas às vezes se incomodam pelo fato da Sururu apresentar produções que têm pessoas repetidas, mas isso não significa, né, que seja porque haja um predomínio dessas pessoas, entendeu? É difícil você querer reduzir algo que é simbólico, como a Sururu, né, por conta de uma crítica, né? Então, assim, há insatisfações, vai existir sempre. Mas qual é a dificuldade de você tentar ser construtivo com essa insatisfação? Se você não concorda com a Sururu, ok, constrói outra coisa. Então, assim, a Sururu é importante? Com certeza a Sururu é muito importante, mas a Sururu ainda é a nossa única mostra. Por quê? Porque os esforços só conseguem, até então, se voltar nesse sentido. Mas existe alguma inviabilidade de fazer outra? Só o fato das pessoas não quererem. Você falou um pouco sobre o seu curta também, e que é experimental. E aí surge um pouco aquela dúvida sobre o experimental, o que é já consolidado, como que se faz essas diferenças, até onde o profissional entra nisso aí. Você pode fazer algumas distinções aí pra gente? Posso tentar. Isso não está muito estabelecido, não, mas existem alguns conceitos, né? Porque hoje eu acredito muito mais em quebrar os conceitos, embora eu não seja né, uma pessoa profunda nesse sentido de conceitos, assim. Mas o amador, né, é algo, e o profissional talvez sejam distinções mais difíceis hoje. Eu preferia até não me aprofundar muito nelas. Mas para o desejo, né, de realizar hoje em dia, eu acredito que a gente tem ferramentas, né, que facilitam mais a concretização desse desejo, que são os celulares, né? Inclusive existem espaços que abrem a inscrição justamente para filmes feitos a partir de celular. Como também existem festivais que, independente do filme ser feito com o celular, com a câmera fotográfica, eles abrem inscrições para a duração do filme. E, independente disso, o realizador tem a câmera hoje em dia na mão, né? Eu sei que não é fácil, porque assim, filmar é uma coisa bem habitual,
né? A dificuldade é montar. Muitas vezes o som não tá legal. Muitas vezes você tem também essa referência que distancia, né? Que é a referência da TV. Então, assim, a internet é bem incentivadora nesse sentido, porque permite que você encontre coisas que estão mais próximas de você, né? Eu só consegui isso na minha época. Olha, parece até que foi há muito tempo atrás, mas há uma década atrás eu consegui isso através das oficinas. Que conselho que você daria? A gente vê que tem muitos jovens que estão começando de uma maneira espontânea a produzir esses vídeos. Que conselho você daria para eles diante de todos esses desafios? Nossa, conselho tem uma responsabilidade muito profunda. Que assim. dicas você daria? Mas assim, eu posso falar do meu ponto de experiência, né? Para mim foi imprescindível ir atrás de cursos e oficinas. E é uma coisa que vale muito a pena, né? Seja ele gratuito, seja ele pago. Eu acho que a vivência com um grupo, né? Tendo um instrutor, ela é imprescindível. Então, assim, é difícil de dar um conselho específico, mas eu acho que o mais importante é a pessoa fazer o que ela acredita que vai ser bom para ela, né? Seja a necessidade de realizar, seja a necessidade de estudar primeiro, eu acho que os caminhos são possíveis. E é importante acreditar nisso, acreditar que é possível. E é possível aqui em Maceió. É possível Alagoas. aqui em Maceió, né? Eu sei que não é algo tão simples assim, né? Aqui é mais complicado, mas é possível, né? É possível. Dá uma olhadinha no Alagoá, dá uma olhada nos filmes que estão catalogados por lá. Também lá a gente divulga quando tem oficina aberta. Talvez agora vá demorar um pouquinho, né? Porque está nessa fase de fim de ano. E aí pode ser que lá para 2018 apareçam mais informações nesse sentido. Quando começar, né? Em março. Né? Por aí. Obrigada, Larissa. Obrigada também.